Evangelho, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Paulina, coração agonizante, Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dos pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 14ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje celebramos a memória de Santa Paulina, uma das santas que marcam a história do nosso Brasil. De origem italiana, Santa Paulina dedicou sua vida ao amor pelos mais pobres. Em uma história marcada por tantos momentos importantes, onde o conhecimento, pouco a pouco, do chamado que Deus lhe propunha, a vida consagrada, foi modelando o seu coração progressivamente em um abandono sempre crescente nas mãos de Deus e pelo amor dos mais simples. Dessa forma, cuidou com tanta atenção das crianças que precisavam receber a assistência e os cuidados, não apenas cristãos, mas os cuidados maternos, de um coração que olhasse para elas com grande atenção e estima. Desta forma também, cuidou daqueles cuja vida se tornara muito difícil após o processo da abolição da escravatura. A gente geralmente pensa na libertação das penas escravistas, mas esquecemos que era preciso que se formasse um espaço social para acolher todos aqueles que ficariam por conta dessa decisão também abandonados à própria sorte. E com que coração Santa Paulina olha atentamente essa preocupação e se empenha de uma maneira tão delicada em cuidar daqueles que viveram essa passagem, né? Ter os olhos atentos aos mais necessitados e deixar-se guiar por Deus segundo o momento histórico para não faltar a caridade. O que falamos nesses últimos dias, que o Senhor tem nos ensinado através do Evangelho de São Mateus e que estamos pouco a pouco aprofundando na medida em que vamos meditando o 10º capítulo. E vamos entendendo que, de fato, na caridade seremos conhecidos. Hoje, quando ouvimos o Senhor falar no Evangelho, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E ontem, quando ouvíamos que o destino que espera os discípulos
vai ser equivalente àquele que foi a sorte do próprio Senhor? Porque ambos escolhem entregar a vida pela mesma palavra, ouvindo a palavra do Pai e permanecendo nessa palavra. Ambos se deixam envolver plenamente pelo amor do Pai e se deixam entusiasmar da vida divina. Oh, meu irmão e minha irmã, o quanto o meu e o teu coração precisa ser uma e outra vez entusiasmado pelas coisas de Deus, entusiasmado pela ação do Espírito Santo. Vocês devem estar perguntando, nossa, o Padre Fábio está com uma voz horrorosa hoje, hein? Parece uma gripe bem forte. Eu não sei dizer o que é, mas eu acho que é uma gripe sim. Mas eu já passei dos sintomas da gripe. Mas já há uns 2 dias, essa voz um tanto quase afônico, né? Vai chegando a metade do dia, ou de manhã cedo, então da metade para o final do dia, a voz vai como se fosse querendo sumir. Eu estou tomando os remédios para isso, estou procurando fazer o repouso vocal necessário. E assim, vamos ver ainda por mais quanto tempo eu vou precisar um pouquinho mais da paciência e do esforço de vocês para ouvirem e para poderem acompanhar as nossas meditações. Vamos, um pouquinho de penitência. Ontem sexta-feira, hoje sábado, estamos ainda no ritmo do espaço de penitência da semana. Acabo falando um pouco mais devagar também, o que muda o ritmo da nossa meditação, mas bem venha, para a glória do nome do Senhor também, essas limitações. Há uma palavra do Evangelho de hoje que ecoa com tanto significado na vida de Madre Paulina, mas também na vida de cada um de nós. Não tenhais medo. Deus sabe o valor da nossa vida e Ele nos estima intensamente. Ah, meu irmão e minha irmã, pede essa graça para o teu Senhor. Senhor, ajuda-me a sempre reconhecer o valor da vida do meu irmão diante dos meus olhos. Ajuda-me, Senhor, a estimar o bem do meu próximo. Não permita, Senhor, que pelas primeiras agitações o meu coração já se levante para destituir de valor e estima a imagem do meu irmão. Querido irmão, querida irmã, nós, como cristãos, devemos ser os primeiros a atribuir um bom e um digno valor aos nossos irmãos e irmãs. Mas, Padre, ele não faz por merecer. Bom, se Deus usasse esse conceito com a gente, acho que estava todo mundo lascado, né? Mas, Padre, eu até procuro estimá-lo e olhá-lo com bons olhos, mas ele está sempre fazendo besteira. Bom, já dizia São Doroteu de Gaza que nós precisamos aprender a ver o que de bom há no nosso irmão e, por primeiro, estimá-lo. Como assim, Padre Fábio? Às vezes o meu irmão é um que não é que consegue fazer as coisas tão bem. Mas se em um dia ele não foi tão mal quanto ontem, nisso já há um bem. Ah, Padre, mas isso daí é quase um minimalismo para fugir de uma exigência. Não necessariamente. Pode ser que a exigência se concretize mais cedo ou mais tarde. Pode ser não, ela vai se concretizar mais cedo ou mais tarde, porque para crescer na vida a gente precisa aprender a ser mais exigente e a suportar exigências. Mas para que o teu irmão não desespere do amor e para que você saiba fazer desse ato de exigência um ato de amor por ele, você precisa aprender primeiro a estimá-lo. Só aprender a ser exigente e a estabelecer o parâmetro de exigência não vai ser suficiente. Quem não se sente estimado não consegue crer melhor em si mesmo. E quando a gente não sabe estimar, a gente termina por preferir manter a exigência. Como assim? Significa que ser exigente vai colocar a gente sempre numa situação confortável. Porque sendo exigente, você está um passo acima do seu irmão. Você está avaliando, né,
as coisas que ele faz e sabe que ele espera uma atribuição de valor em relação às coisas que ele faz, uma atribuição de valor de sua parte. Então é sempre uma posição mais confortável. Mas quando a gente ama, a gente vai aprender a ser exigente, mas quando for preciso, a gente vai aprender também a dobrar os joelhos e se inclinar para ajudar o irmão naquilo que ele está fazendo, no seu jeito de ser, para que ele consiga realmente ser uma pessoa melhor. E a nossa alegria vai ser essa de cumprir esse ato. E a segunda alegria vai ser de poder se alegrar com ele quando esse tempo do ser melhor começar a acontecer. Dessa forma, o Senhor acompanhava os discípulos, ensinava os discípulos, como nós vimos por diversas vezes, quando João e Tiago pediram fogo do céu. Ou então quando Pedro pegou a espada contra o soldado que se apresentou da parte dos chefes dos sacerdotes para capturar Jesus. E em diversos outros momentos, quando as pessoas protestavam, falando a respeito, protestavam com deboche, a respeito da morte da menina, e Jesus disse que ela só estava dormindo e não parou para bater boca. Ou então, quando ouvia que as pessoas diziam o que diziam na casa de Mateus a respeito da sua conduta, e ele, com tanta amabilidade, não se mete a bater boca ou a fazer justiça contra a malícia de seus corações. Mas daquele momento que parecia ser um momento perdido, por ser um momento de violência que espera por uma correção, que espera por uma atitude de justiça, ele aproveita daquele ato injusto, daquele julgamento contra ele, para nos dar um ensinamento que até hoje nós nos lembramos com muita frequência. Ele não veio para os sãos, o médico vem para os enfermos. Se essa palavra foi consolação na sua vida algum dia, lembre-se, Jesus disse essa palavra diante daqueles que o julgavam severamente no segredo dos seus corações, e ele conhece o segredo dos seus corações, e estavam prontas para difamá-lo e acusá-lo por algo que ele não fez de errado. E foi exatamente nesse contexto muito hostil a uma escolha diferente da escolha de pagar com a mesma moeda ou de fazer justiça diante de uma violência, porque normalmente é dessa forma que a gente é ensinado a agir em muitas situações concretas da nossa vida. Hoje, como cristãos e procurando viver o Evangelho, estamos mudando também esse modo de pensar e de ser. Mas esse foi o ensinamento que por diversas vezes a gente viveu e que talvez ainda seja para muitos uma fadiga. Quando eu sei que o outro está me julgando e está agindo de má fé no seu modo de falar comigo, a minha tendência é de imediatamente fazer justiça. Mas foi exatamente o que Jesus não fez ali naquela hora. Mas ele aproveitou daquela situação para agir com amor. E o seu ato de caridade, não restituindo a violência contra os violentos, e o seu ato de caridade diante de todos aqueles que estavam ali e que viam a disparidade do que estava acontecendo, porque todos sentiam a presença de Jesus ao lado de cada um deles como uma grande graça, enquanto aqueles outros viam como uma desgraça. Então tem uma disparidade aqui que causa perplexidade, porque os outros eram autoridade para falar e julgar em nome de Deus. O Senhor age com amor também por esses. E essas palavras de Jesus, que são consolação para aqueles que se sentem feridos e adoecidos pelo reconhecimento do próprio pecado e pelo dedão do outro apontado na direção do nariz deles, a gente não pode ignorar isso, né? Tem os dois sofrimentos ali. Sofrimento de consciência, de quem sabe que está numa situação que não é uma situação
digna aos olhos de Deus. E também a dor daquele que tem o dedo da outra pessoa apontado para ele, falando: tu não é digno de Deus, você não é digno de Deus, o que você está fazendo? Você não vale nada. Está acontecendo. Duas dores, a gente pode ignorar isso, né? E as palavras de Jesus tomam essa dor, que é concreta. Ele não veio para os sãos, mas veio para os enfermos. O médico vem para os enfermos. Ele toma a dor que eles estão sentindo, não entra no mérito de distinguir essa dor é justa, essa dor não é justa. Essa dor aqui você tem que pensar mesmo nela, porque você quer sem vergonha-se tu. Essa dor aqui não, é sem vergonha-se daquele dali que está agindo de má fé contra você. Ele não fez isso. Ele tomou aquela dor e daquela dor deu uma resposta que foi cura de amor para ambos, não restituindo o mal aos malvados e dando uma palavra de esperança aos feridos. E pasmem, se queremos isso com muita clareza, essa escolha de Jesus foi tão boa, tão justa, tão certa, e essa forma de agir definitivamente é melhor, porque aquelas palavras ditas naquele dia, até hoje, curam corações, estabelecem esperança em muitos corações, orientam e iluminam consciências. Essa palavra, até hoje, por diversas vezes, foi uma palavra de vida para você e para mim. Mas ela foi escolhida em um contexto como esse. Por isso, Senhor, me ajuda a ter um coração assim como o teu. E quando o Senhor diz para a gente, não temas, e se olhamos para o Evangelho de ontem e vemos, no momento em que seremos levados aos tribunais e a tantas outras situações, não vos preocupeis, o Espírito Santo vos dirá o que falar, ou seja, ele há de conduzir a nossa alma, o nosso coração, as nossas decisões. E hoje o Senhor usa essa outra imagem tão bonita. Veja como se alonga de ontem até hoje, né? No finalzinho do Evangelho de ontem, para a continuidade do Evangelho de hoje, a beleza dessa palavra do Senhor de encorajamento e, ao mesmo tempo, uma palavra que mostra de maneira contundente o que, Padre Fábio? O fato de que a gente está nas mãos dele. A imagem dos pássaros, a imagem dos fios de cabelo da cabeça, essa sempre me toca de uma maneira um pouco mais particular. Afinal, eu vejo eles caindo e falo, bom, ainda bem que o senhor sabe de tudo isso. Não sou o único que estou vendo que estou ficando careca. Não tenhas medo. E por fim, ele diz categoricamente, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, olha que fantástico, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a máxima comunhão, né? Quando o Senhor se levanta para se declarar em favor do seu servo. O testemunho do Senhor em defesa ao seu servo, o testemunho do servo em defesa ao seu Senhor, é aquilo que se espera, aquilo que deve acontecer. Afinal, o servo tem um ato, deve ter um ato de devoção ao seu Senhor. Mas eis que o Senhor age como um servo, ou seja, demonstra também fidelidade pelo seu servo. Mas aí eu corrijo a própria frase que eu disse. Se o Senhor ele é maior do que o servo, não significa que ele age como um servo. Significa que ele chama a uma dignidade superior o seu servo por sua fidelidade. Como assim, Padre Fábio? Porque sendo um Senhor, se ele testemunha em fidelidade ao seu servo, ele trata o seu servo como um igual. O servo tem o dever de fidelidade ao seu Senhor. E o Senhor tem um dever de honra, de fidelidade ao seu servo, mas ele se vê obrigado, vamos usar aqui a belíssima palavra em português, né? Quando a gente responde a uma graça recebida, a gente diz obrigado, né?
Então o servo está obrigado a esse ato de devoção ao seu Senhor. Mas o Senhor não tem ele não está obrigado ao seu servo. Ele está obrigado a um igual, a um outro que lhe faça uma cortesia. O que deveria ser um ato de dever, ou seja, o servo tem o dever de servir o seu Senhor, o Senhor o recebe como uma graça. Ou seja, recebe aquele ato em uma estima elevadíssima. Quem poderia fazer isso senão o coração de um Senhor que ama tanto, meu irmão? Fantástico, né? E ao agir com fidelidade em relação ao seu servo, ao obrigar-se por ele, ele o eleva à condição equivalente à sua. E que maravilha saber que em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Que fantástico, que fantástico. Não é um servo maior do que o seu Senhor, e isso nos ajuda a manter a simplicidade e nos ajuda, olhando, como falamos esses últimos 2 dias, né? A nossa limitação, olhando atentamente para a nossa impotência, para o nosso nada, como vai dizer Santa Teresa, nós vemos a grandeza da misericórdia de Deus e do seu amor. De fato, não é o servo maior do que o Senhor, mas o seu Senhor eleva a dignidade que lhe é própria os seus servos, a quem ele passa a chamar amigos. E aí a gente vai para João 15, olha que espetáculo. Não vos chamo mais servos, vos chamo amigos. Agora a gente entendeu um pouco mais a força dessa afirmação do Senhor, que somada a essa declaração, portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me obrigo, a gente pode colocar aqui a nossa palavra da língua portuguesa, também eu me obrigo a declarar-me em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Oh, meu Senhor, obrigado. Bendito seja o seu santo nome. E com grande gratidão e confiança, meus irmãos, peçamos que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e nos conduza no caminho da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Brás, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós.